Olha, a minha primeira lembrança assim, de escrever um texto que não fosse das atividades de escola, ainda foi na época da escola. Eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, quando me peguei escrevendo poesias. Eu acho que foi o primeiro momento que eu comecei a me relacionar com as palavras de uma maneira mais natural, a entender o poder que elas tinham quando elas se misturavam do jeito certo. E eu comecei a escrever poesias para as meninas que eu gostava da escola. E eu lembro até uma ocasião que a minha professora de literatura, aí umas séries depois, ela usou um texto meu, uma poesia que eu escrevi no exemplo da sala, e aquilo eu achei extraordinário. Então continuei escrevendo poesias, comecei nessa época até a compor músicas, uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. E lembro que quando eu ingressei no seminário, eu fiz um blog, estava meio na moda, e foi lá que eu comecei a escrever textos assim mais nesse estilo de inspiração, meditações, como a gente costuma falar, né? Então lá comecei a guardar minhas ideias, meus textos num blog. Eu não tenho nenhum hábito específico, assim, um ritual na hora de escrever, mas eu gosto de guardar todas as ideias que eu tenho, um insight, uma frase que eu ouvi, uma ideia que me ocorreu enquanto eu li a Bíblia, eu gosto de registrar no meu bloco de notas do celular. Dali está a base, o ponto de partida, para no momento que eu vou escrever algum texto específico, tirar as ideias. Olha, nesse bloco de notas deve ter mais de 5.500 notas. Claro que não são todos textos de devocional, tem até lista de compra, mas tem muitas ideias lá. Eu paro qualquer coisa que eu esteja fazendo quando vem uma ideia. Eu registro tudo no bloco de notas. Claro que para escrever o Devocional Jovem 2024, especificamente, se eu puder considerar isso um ritual, eu visitei as minhas notas, minhas ideias, e eu escrevi quase tudo na madrugada, de noite. Eu costumo dizer que meu ritual, aliás, o meu expediente da escrita foi das 11 da noite às 2 da manhã. Mas escrevi no aeroporto, no hotel, nas férias, todo canto que tinha um espaço no tempo, a gente parava para escrever. Assim, enquanto eu escrevia os textos, eu sempre usava uma trilha sonora legal, uma música, assim, mais instrumental. Eu gostava de pensar no texto que eu estava escrevendo como se fosse uma carta que eu estava escrevendo para um jovem ler. Claro que no futuro, em outro lugar, mas eu gostava de imaginar essa carta sendo aberta e sendo lida. E eu sempre pensei nessa mensagem que pudesse chegar no coração da juventude. Enquanto eu escrevia esse devocional, eu revisitei um dos devocionais que eu mais gostei de ler no passado. E é de um autor que me inspira muito, que é o pastor Alejandro Bulhon. Ele já escreveu outros, mas eu gosto do que ele escreveu no ano de 94. O título era Mais Semelhante a Jesus. O pastor Bulhon, ele tem um jeito de escrever muito sensível e transforma os textos dele numa espécie de pequenos sermões. Não assim para falar temas teológicos profundos, mas um sermão no que se refere ao apelo. Mesmo num texto curto, tocando um ponto da nossa vida, fazendo um chamado, abrindo uma janela para uma visão diferente sobre a vida e tal. E claro, encharcando essa escrita com muito amor, porque eu acho que o amor de Jesus é o que nos leva a decisões que valem a pena. Ele é um título construído não apenas porque essa é uma temática presente nos textos. Eu gosto de lembrar isso. O que me define enquanto ser humano, enquanto homem, o que me define não são necessariamente meus sentimentos, não é necessariamente a minha história de vida, o que me define não são os traumas que eu enfrentei na minha vida ou na minha infância, a família com quem eu convivi, ou na qual eu cresci. O que me define é o amor de Deus por mim. Eu acho que esse tema que eu busquei trabalhar em vários dos textos, pelo menos, é o que acabou dando título para todo esse devocional. Mas quem me conhece sabe que eu chamo gente querida da minha convivência, meus amigos, alguns sabem que eu gosto de chamar de amados. Então quem me conhece quando olhar para o devocional vai lembrar da amizade, e eu acho que o principal é que esse seja o sentimento. Quando a gente lê esses textos, que a gente lembre que a gente é muito amado por Deus. Acho que o principal desafio que eu enfrentei ao escrever esse devocional foi o tempo, o prazo.
Desde o momento que eu recebi o convite até o momento que eu entreguei o texto completo, foram 5 meses. Então, eu tinha algumas ideias esboçadas, mas basicamente 5 meses para você escrever, no meu caso, 366 textos, foi um desafio muito estimulante. Eu gostei muito de fazer isso. Então, eu tinha que aproveitar os retalhos do tempo, eu não estava de férias, não estava de licença para fazer isso. As minhas atividades ministeriais continuavam normalmente, as viagens, as reuniões e tudo mais, mas eu busquei as horas da madrugada e os detalhes do tempo para conseguir produzir os textos e entregar o material. E esse foi um desafio que tornou talvez mais emocionante a saga. Mas olha, se tem uma coisa que eu sou é disciplinado. Quando eu recebi a tarefa e o prazo, eu tinha certeza que ia ser entregue. E entregou mesmo, nem mais um dia 31 de dezembro do ano passado. Dezembro. Passou Sim. o Natal ali nas últimas. Opa! Clima de Ano Novo revisando. Férias escrevendo texto, Natal escrevendo texto. Todos os dias tinha que escrever 3 textos. Eu gosto de pensar nesse devocional como uma coleção de experiências que eu tive com a Bíblia. Eu gosto de mostrar histórias bíblicas por uma perspectiva diferente, de repente percebendo algum detalhe, algum aspecto assim que não salta diante dos nossos olhos numa leitura comum ou na leitura frequente, mas nesse devocional também trato bastante sobre relacionamentos, namoro, noivado, casamento, namoro à distância, tudo. Eu gosto de pensar nisso porque isso faz parte da vida dos nossos jovens, são as decisões importantes, né? Além de relacionamentos, carreira, empreendedorismo, os desafios da vida. Eu acredito que pode ser uma bênção o contato com esse tipo de texto também ao longo do ano. Se eu tivesse que escolher uma coisa como resultado da leitura que os jovens tivessem desse meu texto, ou do Devocional Jovem 2024, é que cada dia ele acordasse, olhasse para a vida e lembrasse que há um Deus que o ama muito. Por mais que o tempo que a gente viva seja difícil, por mais que nem todas as peças do quebra-cabeça da vida se encaixem sempre, por mais que pese sobre o ombro em alguns momentos da vida uma espécie de rejeição, de sentimento de inadequação nesse planeta, mas eu queria que eles lembrassem que há um Deus grande, forte e que ama muito cada um deles.